Olá a todos, estamos de volta. Lembrando que nós estamos no projeto de seguir esse livro Criando União, onde estão as palestras do Pétro que falam sobre relacionamentos. Já fizemos o capítulo 1 no mês passado e agora nós vamos seguir para o capítulo 2. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui na tela. Então, o livro Criando União, capítulo 2, o que nós vamos falar hoje? Da palestra, está baseado na palestra 169, são os princípios masculino e feminino no processo criativo. Então, vamos lá. Todo ser humano possui e expressa o poder universal criativo. O que ele quer dizer? Todos nós temos um poder de criar. Como que a gente cria? Tudo aquilo que vocês pensam, sentem, acreditam, desejam e temem, molda e determina as circunstâncias da sua vida. Então, nós criamos, além de várias coisas, nós criamos também a nossa vida. Tudo aquilo que acontece conosco é criado por nós, seja de forma consciente ou inconsciente. Como muito de quem somos está no nosso inconsciente, há muitas criações que a gente aparentemente não tem o controle. É por isso que é muito importante buscar um autoconhecimento para você conseguir entender como é que você cria situações na sua vida que você não gosta. Mas voltando aqui, então, todo ser humano possui e expressa o poder universal criativo, o poder de criação. Com a criação inconsciente, vocês atribuem determinadas experiências a uma força obscura do destino. E nada pode ser mais temido do que a gente acreditar que a nossa vida não está em nossas mãos, e sim na mão de um destino, de alguém, de algo que a gente não sabe se adula, se briga. Por mais difícil que seja a vida, saber que nós temos todas as condições de fazer a nossa vida do jeito que nós queremos, nos nossos moldes, é muito mais seguro e tranquilo. O medo acaba ficando em segundo plano, porque eu começo a entender quais são os caminhos que eu preciso seguir para criar aquilo que eu desejo vivenciar. Então, é grandioso, é o que ele vai falar agora, é grandioso o momento em que a pessoa subitamente entende que não foi o destino hostil, mas sim seus próprios atos que criaram os obstáculos e a infelicidade. Inclusive, tem uma palestra que ele fala, uma das passagens da Bíblia, que fala sobre o juízo final. E nessa palestra ele fala que essa passagem, ela sempre foi muito incompreendida, como se fosse algo que, quando a gente descobrisse no juízo final, fosse algo a ser temeroso, algo para a gente temer, ter medo de o que nós vamos descobrir, o que é o juízo final. E com certeza nós, cheios, muitos imperfeitos que somos, cheios de imperfeições e defeitos, fazemos muitas coisas erradas. No final, nós vamos descobrir, sim, o quanto responsável nós somos por muitas das coisas que a gente nem imagina. E isso é uma dor. Porém, essa passagem do juízo final, ele vem trazer mais um alento, que por mais doloroso que seja a gente descobrir que somos responsáveis por muitas das coisas que a gente não gostaria que acontecesse na nossa vida, a gente percebe que a nossa vida não está na mão de outros, e sim na nossa própria mão. Então, a gente pode fazer diferente para mudar o nosso destino, as nossas próximas caminhadas. Uma vez percebida a ligação de causa e efeito, a pessoa deixa de se sentir impotente. Essa é uma das maiores dores, a dor da impotência. Pode perceber que muitos dos conflitos que nós temos nos nossos relacionamentos é querer forçar o outro ou a vida a agir e atuar, a fazer algo do jeito que eu quero, porque eu estou tentando controlar a vida para que ela seja do jeito prazeroso que eu gostaria que fosse. Mas a gente não tem esse poder
para controlar tudo e todos. E aí a gente precisa vivenciar a impotência. E neste momento, vivenciar a impotência é doloroso, porém também é construtivo, só uma alma absolutamente forte e madura tem condições de experimentar a impotência de um jeito saudável. Então, à medida que compreende seus próprios processos interiores, né, com autoconhecimento, a pessoa vai começando a entender o que acontece dentro de si, o que ela pensa, o que ela sente, quais são as falsas crenças que a gente nem imagina que tem. Então, a gente vai entendendo os processos interiores, vai tendo a vida, a rédea da vida nas nossas mãos, vamos fazendo novas escolhas. Então passa a ser capaz de transformar a sua vida. Há dois princípios fundamentais através dos quais opera o processo criativo. E aqui nós vamos entrar na intenção desse capítulo, que é falar do processo masculino e do processo feminino. Tá? Então, são dois princípios fundamentais que operam o processo criativo. Nenhum processo de criação é feito sem que haja esses dois princípios, o masculino e o feminino. Então, o primeiro é a ativação. O outro é o princípio que envolve a não interferência e a aceitação de que as coisas aconteçam. Tá? Então, o que é chamado princípio masculino é essa da ativação, da ação, de fazer. Está na nossa mão, está na nossa vontade. O outro, que é o princípio feminino, que não quer dizer passividade na forma negativa de estagnação, ela quer dizer você não interferir em algum processo que está acontecendo. É você aceitar de que coisas aconteçam, que tem coisas que nós temos o poder, nós temos o controle, tem coisas que nós não temos. E é nessas que a gente não tem o controle, a gente precisa entrar com o nosso princípio feminino, que é de aceitar, ter paciência, esperar o tempo certo, ou o amadurecimento do outro, ou o nosso próprio amadurecimento. Então, sempre que uma criação é construtiva, produtiva, alegre e agradável, esses princípios foram usados de forma harmônica, um complementando o outro. O que ele quer dizer aqui? Lembra que todo o processo de criação precisa haver o uso dos dois princípios, o masculino e o feminino, da ação e da aceitação. Quando o que a gente cria é algo harmonioso, é porque esses dois princípios eles foram usados de uma forma de que um complementou o outro. Os dois foram usados de forma harmônica. E aí o resultado é uma criação harmônica. Contudo, quando esses princípios são distorcidos, eles sofrem interferência um do outro. E, neste caso, o resultado é uma criação destrutiva, dolorosa, nociva e infeliz. É quando a gente usa esses dois princípios no lugar errado. Quando deveria usar o princípio masculino, está usando o feminino. Onde deveria estar usando o feminino, usa o masculino. E aí uma via interfere a outra. Como eles são usados de uma forma desarmônica, o processo, a criação desse processo é também desarmônica. Princípio masculino. Ativar significa que a entidade consciente reivindica, provoca, determina ou usa deliberadamente essas forças com uma determinada finalidade. Eu quero algo e eu vou decidir, eu vou atuar, eu vou pensar, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou usar todo um poder de ação. Esse é o princípio masculino. E o princípio feminino? A consciência que conserva a atitude de aceitação diante das coisas corresponde a esperar com paciência e confiança, a permitir que se complete o processo de amadurecimento, a entregar-se a uma força em movimento. Ele está dando 3 características do princípio feminino. Primeiro é esperar com paciência e confiança, porque tem muitas coisas que a gente precisa aguardar o tempo delas. A permitir que se complete o processo de amadurecimento. Você põe algo em movimento e precisa esperar que isso fique pronto, que amadureça. E a entregar-se a uma força em movimento.
Esperar todo esse processo fazer. Então, tem algo que não está nas suas mãos, é o princípio feminino. O que está nas suas mãos, no princípio masculino, eu ponho, quando é um processo harmônico, está nas minhas mãos, depende de mim, eu ponho algo em movimento. Depois que eu ponho algo em movimento, eu preciso usar o princípio feminino de aguardar com paciência o processo todo se resolver. Já não está no meu controle. Quando eu começo a ficar obstinada e querendo forçar o resultado que seja diferente do que está vindo, ou antes do que, mais cedo do que eu gostei, que fosse antes do que está demorando demais, eu quero antecipar, eu estou usando o princípio masculino de forma distorcida, no lugar do feminino. E quando eu estou usando o feminino, e que é eu esperar, só que na verdade a vida está desejando que eu ponha algo em movimento, então eu entendi, eu preciso aceitar o que a vida traz para mim. Aí eu sento e não faço nada. Para pôr, estou procurando um emprego, eu nem distribuo currículos, eu quero me formar em alguma coisa, eu nem pego em livros para estudar. Então, você também não está colocando em ação algo para deixar que o universo flua com as respostas através dos seus desejos. Então, nada pode ser criado sem que ambos os princípios operem. Não importa se vocês criam uma empresa. Então, o que pode ser uma criação? Uma empresa, um vínculo com outra pessoa, o seu próprio destino ou um universo. Nós temos esse poder criativo, cada um de nós independente e coletivamente. Nós criamos, nós temos condições de criar tudo e qualquer coisa, seja uma empresa, um vínculo, o nosso destino ou até mesmo um universo. Os homens e as mulheres representam os dois princípios. O que ele quer dizer aqui? Não é que o homem representa o princípio masculino e a mulher representa o princípio feminino. Não, os homens representam o princípio masculino e feminino e as mulheres representam o princípio masculino e feminino. Então, expressam ambos os aspectos, diferindo o arranjo, a ênfase, o grau, a proporção e a relação entre si, assim como as áreas em que os princípios se manifestem. Não só porque homens e mulheres são diferentes, mas porque nós somos diferentes uns dos outros. Uma mulher vai desempenhar o processo masculino e feminino dela diferente de uma outra mulher. Um homem vai desempenhar os processos masculino e feminino dele diferente de outros homens. E assim vai. Somos pessoas independentes, únicas, individuais, e que a gente pode usar esses princípios de acordo com o nosso próprio conhecimento e sabedoria. E quando essas forças estão na distorção? Então, a distorção da força masculina, geralmente é a agressividade, a hostilidade, né? Então, quando o inconsciente de uma pessoa está mergulhado em hostilidade, rancor e raiva, o impulso ativador ameaça expressar impulsos destrutivos. Então, nós estamos falando aqui de uma alma, seja homem ou mulher, que não está maduro o suficiente. Então, as pessoas que não estão maduras, todos nós que não somos perfeitos, temos muitas questões inconscientes mal resolvidas. Por isso que nós ainda criamos muitas coisas em desarmonia. Mas a pessoa, quanto mais imatura ela é, mais o inconsciente dela é mal resolvido. Então, tem muita hostilidade, muito rancor e muita raiva ali. Quando ela expressa força masculina, que é de ação, se tem no inconsciente dela muita coisa mal resolvida, esses impulsos serão destrutivos. É lógico que ficou marcado que um homem é mais assim, porque ele tem uma força física maior, mas nós não vamos falar só de homens, porque mulheres também conseguem ser muito destrutivas na sua força masculina, na sua força de ação. Então, não vamos rotular homens e mulheres, vamos falar de forças masculinas e femininas que tem nos dois. Então, quando a nossa força masculina está em distorção, tem muitas coisas inconscientes mal resolvidas, tem muito ódio, muito rancor, muita raiva, a forma com que se eu não tenho o freio, se eu não tenho as rédeas da vida na minha mão, a forma com que eu vou expressar essa ação normalmente vão ser com impulsos destrutivos. Aí, quando o desenvolvimento dessa alma, né, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando. Então, quando o desenvolvimento ocorre e a pessoa já não quer expressar violência,
ela passa a recear seu princípio ativo e, consequentemente, a contê-lo. Então, aqui nós temos um problema. A alma, ela dá um pulo, ela evolui e percebe que aquilo é destrutivo e ela não quer mais ser destrutiva, mas ela ainda não é evoluída o suficiente para não ter questões inconscientes mal resolvidas. Então, ela sai de um extremo, que é da agressividade, para outro extremo, que é do embotamento. Então, eu não posso mais exercer a minha força masculina. E aí acaba contendo toda essa força, ficando letárgico. Assim, num estágio transitório de evolução, as pessoas se impedem de usar o princípio masculino porque se baseia no negativismo, porque elas têm uma concepção errada de que a vontade é mal vista. Tudo aquilo que eu quero vir, da minha vontade, de usar o meu poder de fazer rodar alguma coisa, fazer andar, pôr em movimento alguma coisa, a gente acha que é sempre um ato egoísta e destrutivo e acaba não querendo pôr mais nada em movimento. Esse é um problema quando a pessoa sai de um nível, antes de chegar lá no seu melhor, ela está na transição, ela fica sem saber o que fazer com esse poder, que é o poder do princípio masculino. Isso explica porque tantas pessoas ficam paralisadas, inativas e estagnadas. Então, considerando que nós temos várias vidas, porque às vezes é difícil enxergar todo esse movimento numa vida só. Se bem que todos nós temos alguma situação que você consegue enxergar o princípio, meio e fim de uma situação. Mas vamos falar de uma forma mais geral, quantas pessoas que já parece que nasceram letárgicas, paralisadas, é uma alma que está ainda traumatizada com todos os impulsos destrutivos que ela já fez em vidas passadas. E ela está com medo, receio de fazer uso dessas forças. Então, o caminho aqui é começar a ter coragem de pôr essa força para fora, sabendo que agora, já que você não quer mais ser destrutivo, você vai ter um pouco mais de consciência e controle. E embora alguma coisa destrutiva saia, pelo menos é importante isso tudo vir à tona para ser trabalhado e amadurecido. Porque tudo aquilo que fica escondido não cresce, não amadurece, não evolui. Então, todos precisam conhecer o seu lado oculto de crueldade, brutalidade e sadismo, para poder, de fato, superar essas emoções destrutivas. Então, tem que começar com a coragem de ver que nós temos muita coisa ainda mal resolvida dentro de nós. Por mais bem intencionados que vamos falar de nós, né? As pessoas que estão num caminho espiritual como esse, nós já somos muito bem intencionados, nós temos muito amor no coração. Mas achar que só porque a gente está nesse processo, nesse nível de busca espiritual, a gente já não tem mais crueldade, brutalidade e sadismo, é muita inocência da nossa parte. Nós temos sim, e é preciso aprender a desiludir na nossa autoimagem idealizada. Lembra nossa autoimagem idealizada aqui? Agora eu sei que eu quero a luz, eu quero ser eu superior, então eu não tenho mais esse eu inferior. É uma ilusão isso. E como toda ilusão precisa viver em realidade, a gente precisa se desiludir. Então, nós vamos nos desiludir conosco mesmo. Quando perceber, se a gente usar o nosso eu observador para olhar cada detalhe da nossa vida, cada sentimento que brota, nós vamos perceber que nós temos muitos sentimentos negativos. E nós estamos, sim, numa fase em que nós temos condições de ter coragem de enxergar o nosso pior. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter controle sobre essas negatividades que ainda estão dentro de nós para fazermos escolhas cada vez mais diferentes. À medida que esses sentimentos se neutralizam, né, a pessoa vai conseguindo ter o poder de olhar e tirar a força desse inconsciente negativo, a pessoa tem liberdade suficiente para ativar dentro de si o maior poder do universo, que é o poder de criação, um poder da força masculina. E a distorção da força feminina? Como que acontece essa distorção? Ocorre quando a entidade recusa sua responsabilidade pessoal. Por que acontece? Quando a gente abusou da força masculina, que foi a nossa ação, eu fiz e não deu certo,
então agora eu não quero mais decidir nada, porque eu não quero mais ser responsabilizada por nada. Então, a partir de agora, vocês decidam por mim, vocês pensam por mim, e se der algo errado, a culpa não é minha. Essa é uma distorção do lado feminino, que lembrando que a força feminina, ela é de aceitação, é de você não impor a sua força e a sua vontade quando algo já está em movimento, é você esperar e amadurecer. Mas se você nem coloca nada em movimento e só senta e cruza os braços e fica esperando, porque no fundo você não quer se responsabilizar por nenhuma criação sua, com medo de que seja alguma criação negativa, esse é um problema muito grande. Aliás, há muita imaturidade numa pessoa que acha que não pode fazer criações equivocadas, que não pode errar. Porque todos nós que estamos numa fase de evolução, crescendo, a gente só vai crescer errando muito. Então, nós vamos fazer muitas criações negativas ainda. Mas nós temos condições de assumir as consequências dessas criações negativas. Esconder debaixo do tapete não resolve o problema e só piora. Então, quando tem essa distorção, aí eu já não quero me responsabilizar por mais nada, já não tomo mais decisão nenhuma, a minha vida está na mão dos outros e eu ainda vou culpar os outros se as coisas não ficarem boas para o meu lado. Então, essa pessoa, né, ela abre mão de sua autonomia por medo ou por ser acomodada demais para assumir as consequências de seus atos. Tudo aquilo que nós acabamos de falar. Como consequência, ao medo que ela sente da vida, bem como o medo de seu parceiro ou sua parceira que representa a autoridade. Porque o que acontece? A partir do momento que eu não quero mais ser responsabilizada por nada, eu quero que o outro seja responsabilizado, mas também eu não tenho poder nenhum na minha vida está na mão de outro. Então eu sinto medo, porque eu não sei o que vão fazer de mim. E uma pessoa que está presa nessa distorção feminina, ela vai se apegar em alguém que tenha um comando sobre a própria vida, seja um parceiro, parceira, seja do lado afetivo, seja de sócio, amigo, seja o que for, vizinho. Eu vou ficar dependente de um outro que representa autoridade. Para essa pessoa representar autoridade, provavelmente ela tem um princípio masculino ou maduro ou distorcido. E aí, como a minha está distorcida, o meu princípio masculino está distorcido porque ele ficou inativo, e o meu princípio feminino está distorcido porque eu não quero me responsabilizar pela vida, muito provavelmente os meus parceiros vão ser aqueles que também estão com os princípios deles distorcidos. Dificilmente eu vou atrair alguém totalmente maduro para minha relação contínua. Eu vou atrair alguém que também esteja distorcido para o outro lado. Então, vai ser um parceiro, uma parceira que representa uma autoridade destrutiva, um autoritarismo. Então, aí o meu medo vai aumentar mais ainda. Não só porque eu não tenho controle da minha vida, mas porque agora eu estou dependendo de alguém que tem uma autoridade destrutiva comandando a minha vida. Sim, o princípio feminino é erroneamente associado à impotência e inferioridade. Por isso que aqui no lado ocidental, isso acontece mais no nosso lado ocidental, aonde a força masculina ela é muito mais bem vista do que a força feminina, porque se criou isso, de que a força feminina, que acredita-se ser a mulher, ficou fraca, inferior. Então, criou esse rótulo, ninguém mais quer olhar para o princípio feminino, nem mesmo os homens. Então, os próprios homens não querem trabalhar e fortalecer o seu próprio princípio feminino. E aí ele vai ficando mais embotado ainda, fazendo que o princípio masculino fique mais hostil e mais agressivo. Para esse lado, para esse princípio masculino dos homens ficar um princípio masculino maduro, eles também precisam ter um princípio feminino maduro, forte. Mas como que tantos homens quanto as mulheres vão ter um princípio feminino forte se a nossa crença é que esse princípio é vinculado à impotência, inferioridade, fraqueza? Não tem como. Então, nós precisamos aprender a mudar a forma com que a gente enxerga o princípio feminino. O princípio feminino ele tem muita força. A pessoa tem que ter muita força para ela aceitar as consequências de algo que ela não tem poder para mudar. Ela tem que ter muita força para ela conseguir esperar o mal, a destrutividade que ela está vendo fora, amadurecer, sem ela precisar interferir, fugir de medo ou querer vir com seu processo, seu princípio masculino distorcido, tentar conter aquilo.
tem que ter muita força. O princípio feminino é um princípio muito forte e muito importante, que precisa ser visto com o seu verdadeiro valor. Então, todos nós, principalmente no Ocidente, todos nós, homens e mulheres, precisamos começar a valorizar mais o princípio feminino, porque ele é muito forte, depende muito desse poder bem resolvido dentro de nós para a gente conseguir ter uma boa criação da nossa vida, ou qualquer outra coisa que a gente possa vir a criar. Como os homens e as mulheres expressam tanto o princípio masculino como o feminino, ambos precisam acabar com a violência e com a hostilidade, as distorções do princípio masculino, assim como precisam aprender a se responsabilizar por tudo que lhes ocorre, que é o que a distorção do princípio feminino não quer fazer, se responsabilizar, em vez de pôr a culpa de seu sofrimento em fatores externos. Acho que ficou bem claro. Então, numa interação harmoniosa de toda e qualquer criação, e agora que nós estamos falando de uma união de parceiros, já que o livro Criando União fala principalmente dos vínculos afetivos, principalmente o principal deles, o amoroso entre dois seres humanos. Então, a união entre os sexos é satisfatória na medida em que os dois parceiros estão em harmonia em seu próprio interior. Cada um de si está muito bem resolvido em seu interior. O seu princípio masculino e o seu princípio feminino estão harmonizados. Então, essa pessoa está em harmonia. E aí, nesse lugar, eu vibro uma energia que eu vou atrair um parceiro que está mais ou menos na mesma evolução que eu, que está também no mesmo nível de harmonia em que eu estou. E aí, sim, há uma harmonia, uma união harmoniosa e satisfatória nesse caso. Só quando essa condição é observada é que se pode instaurar a harmonia entre eles. Então, primeiramente, a gente precisa instaurar a harmonia entre os nossos próprios princípios masculino e feminino. Somente depois que esses dois princípios estão em harmonia dentro da gente é que eu vou conseguir fazer uma união satisfatória com um parceiro para que a harmonia entre nós seja realmente satisfatória. E aí, com a ativação deliberada do poder criativo no máximo de seu potencial, a força masculina, pois vocês já não temem a própria destrutividade e confiam que os poderes universais levarão a cabo, no devido tempo, princípio feminino, aquilo que intencionalmente colocaram em movimento, desaparece o medo de entregar-se a um poder maior do que o voluntarioso ego-eu. E assim surge a capacidade de amar. Então, a capacidade de amar tem muito da força feminina, que é do entregar-se. E você só consegue verdadeiramente amar, entregar-se, se você tem a força feminina e masculina bem resolvida dentro de você. Então, é isso que nós temos. Deixa eu aparecer aqui para vocês. É isso que nós temos para hoje nesse capítulo. Espero que vocês tenham entendido, gostado. E mês que vem veremos com o próximo capítulo. Um abraço a todos e até mais.